Obsoleto, por exemplo, todo mundo fala obsoleto, e não é obsoleto rigorosamente, é obsoleto. Todo mundo fala obeso, e não é obeso, é obeso, não é? Todo mundo fala dolo, agiu com dolo, mas não é dolo, é dolo, não é? Termo jurídico. E por aí vai. Essas questões de timbre são delicadíssimas. Destra, um homem destro, um homem que usa a mão direita, é um homem destro, só que todo mundo fala que é destro. O dicionário diz que é destro, com a vogal fechada, não é? Então, rigorosamente, Valdir, se o verbo é posar, não é posar. Se o verbo é posar, a forma verbal seria posa. Mas, duro é convencer todo mundo a praticar isso, certo? Agradeço então ao ouvinte Valdir Bittetti, lá de Campos do Jordão, que costuma mandar recortes do Estadão, ele é leitor do Estadão, e manda aqui alguns títulos, às vezes com algumas preciosidades, né? Fale com Nossa Língua Portuguesa. Ligue para 874-3081 de segunda a sexta, no horário comercial. Recebo uma carta de Minas Gerais. Como eu gosto de Minas Gerais. Aliás, hoje quando cheguei aqui para gravar, vi sobre a mesa um livro aqui, um livro pequeno do programa aí do governo de Minas Gerais, Minas Além das Gerais. Está aqui na capa do caderno o desenho de um trem, né? E eu vejo aqui o governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que talvez seja o ideólogo dessa coisa, e esse projeto aqui que está sendo tocado aí, né, pelo governo de Minas Gerais, esse trem mineiro a Paulista, não é? E eu acho isso muito importante. A cultura mineira é uma cultura de raiz, é uma cultura profunda. Minas Gerais é um estado brilhante, é um estado que produz gente, né? Produz queijos deliciosos, né? E produz gente muito inteligente, gente muito sensível. Não custa lembrar que Carlos Drummond de Andrade era mineiro. Digo porque eu não consigo achar que Carlos foi embora. Carlos era mineiro, né? Milton Nascimento, ao contrário do que muita gente pensa, não é mineiro de nascimento, é carioca. Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, mas é mineiro de alma, mineiro de coração, mineiro de cultura, mineiro de tudo, né? Mineiro no jeito de ser. Então eu recebo aqui uma carta de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso, nosso ouvinte Luiz dos Reis Felício, né? Que mora lá em São Sebastião do Paraíso. Ele faz uma pergunta excelente. Ele diz o seguinte: certa vez ouvi o seguinte: eu ainda me morro e não vejo tudo nesta vida. Eu ainda me morro e não vejo tudo nesta vida. E ele fala o seguinte: eu achei muito expressiva a construção e passei a utilizar esta frase toda vez que via alguma coisa escalafobética, espantosa, ou que realmente não esperava ver neste mundo. Sem dúvida, é uma expressão que causa grande impacto em quem escuta, principalmente porque a morte é uma coisa muito forte. Gostaria que fizesse um comentário, se está correto falar assim. Saudações, parabéns e tal, muito obrigado pelos cumprimentos. Luiz, essa construção em espanhol, o verbo morrer como pronominal, em espanhol é super comum, né? O espanhol fala yo me muero. Ao pé da letra, eu me morro. Agora, em português, é uma construção rara, raríssima, porém existente, e elaborada, e dicionarizada, e registrada. Eu vejo aqui no Aurélio dois exemplos, um deles do poeta Cesário Verde, né? Que dá aqui, eu vim a meditar em quem me cercaria depois de eu me morrer, as pálpebras já frouxas, depois de eu me morrer. Note que o poeta aqui, Cesário Verde, usou o verbo como pronominal. Depois um outro exemplo de Virgílio Várzea, não é? Um trecho que diz assim: era um padecente pelo belo sexo, morria-se por elas. Então, apesar de não ser
uma construção encontradiça, bonito, hein? Encontradiça é demais. Encontradiço é aquilo que se encontra em abundância, né? Apesar de não ser uma construção encontradiça, com C, com cedilha, né? É uma construção correta, abonada, existente, real e que pode ser usada sim, né? Eu também concordo com você, Luiz, a construção é extremamente expressiva, talvez porque eu tenha essa construção na cabeça do espanhol, e eu acho linda essa construção em espanhol, quando alguém fala yo me muero, eu acho isso muito bonito, né? Muito expressivo, mas eu confesso a você que nunca tive coragem de usar isso, né? Eu me morro por ela, eu me morro de saudade, talvez porque realmente a coisa causasse estranheza, mas que é correta é, que é possível é, que é bonita é, que é expressiva é. Certo, Luiz? Um grande abraço aí ao pessoal de Minas Gerais, ao pessoal de São Sebastião do Paraíso, e disponha da gente, quando quiser, basta escrever. Recebo uma carta do nosso ouvinte aqui de São Paulo, Marco Antônio Bertalha, né? Que faz uma pergunta, aliás, faz mais de uma pergunta. Ele fala primeiro da palavra esposa. Esposa. E, aliás, ele mandou a carta há pouco tempo e eu resolvi até responder rapidamente, porque ele coloca aqui, ele diz aqui, ele não coloca nada, né? Ninguém coloca, as pessoas dizem, né? Isso é vício medonho. Ele diz o seguinte: ouvindo seu programa na semana passada, notei que sua explicação sobre o termo esposa não é totalmente correta. Segundo Aurélio, esposa vem do latim, sponsa, e significa mulher que está prometida para o casamento, noiva. Segundo outra fonte, que considero mais exata, esposa vem do hebraico. Eu não vou ler aqui porque talvez eu errasse aqui a leitura do hebraico, e significa mulher casada ou mulher possuída por um marido. Não é recente, como o senhor disse, o uso dessa palavra para indicar que a mulher está casada com um homem, pois desde o tempo dos hebreus, há milhares de anos, já se usava esse termo para indicar isso. Se o padre, conforme o senhor disse, na cerimônia religiosa, declara aos noivos que agora são marido e mulher, é problema dele. Isso não explica ou justifica a etimologia da palavra esposa. Pois bem, Marco Antônio Bertalha, eu tive o trabalho, depois desta carta, de procurar nos dicionários etimológicos e encontrei exatamente o que diz Aurélio Buarque de Holanda, que a palavra esposa vem do latim, né? Você pode consultar, por exemplo, o dicionário etimológico da editora Ática, né? Que dá lá a origem de esposa como sendo a mesma que dá o Aurélio Buarque, ou seja, vem do latim. Eu gostaria até de saber, porque o senhor colocou aqui, segundo outra fonte que considero mais exata, mas eu não sei qual é essa fonte. Uma fonte que o senhor considera mais exata, mas que eu não sei qual é. Então, por gentileza, eu gostaria, tenho uma imensa curiosidade, quero saber qual é essa fonte, porque eu quero consultar também, quero ver, e vamos ver o que acontece. De qualquer maneira, em tese, em princípio, esposa vem do latim e significa mulher que está prometida para o casamento, noiva e tal. E aí, teoricamente, até o casamento, depois do casamento, aliás, deixa de ser esposa. O uso corrente hoje em dia é de esposa para a mulher, aquela que é casada, né? Minha mulher, minha esposa, não é? Mas é normal mesmo que nos textos jurídicos aí se use a expressão mulher mesmo, sou marido e mulher, né? De modo que eu gostaria de ver aqui o seu documento. Mande, por favor, diga de onde o senhor tirou isso. Depois, uma outra dúvida do Marco Antônio Bertalha. Ele diz assim: em um outro programa mais antigo, o senhor comentou sobre a expressão Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, né? Diz que eu cito a Bíblia como exemplo para nos guiarmos quando quisermos falar ou escrever na segunda pessoa. Eu não lembro de ter falado a Bíblia exatamente, as rezas em geral, né? As orações todas aí, pelo menos as da Igreja Católica, que são as que eu conheço, todas são construídas na segunda pessoa. Aí ele diz: ora, na frase acima, por que é usada a segunda pessoa do plural se o sujeito da oração está no singular? Sem querer me desviar do assunto, aproveito para dizer que há muitos erros de pontuação, concordância e outros nas versões bíblicas para o português. A única tradução correta que encontrei é a tradução do Novo Mundo.
bom, aí já é outra discussão, eu nem toquei no assunto, nunca falei aqui, nunca citei a Bíblia ou qualquer coisa assim como exemplo de concordância ou de pontuação de nada. Eu falei das rezas para dizer que as pessoas estão acostumadas a usar a segunda pessoa nessas rezas. E quis dizer que elas devem refletir quando rezam, quando repetem as orações, refletir linguisticamente para que percebam o que estão falando e para que percebam que tipo de construção linguística está sendo usada. De qualquer maneira, como é que pode ser usado o vós se o sujeito está no singular? Para começar, Pai Nosso que estais no céu, esse Pai Nosso aqui é vocativo, né? É quem se está chamando, né? A quem a mensagem se dirige. E é normal para as divindades ou pessoas que se queira colocar em situação muito elevada, é normal o tratamento em segunda do plural, vós, mesmo sendo para uma pessoa só. O senhor deve lembrar aquela personagem que o Jô Soares fazia, né, no seu programa na Rede Globo, quando ele fazia aquele programa humorístico. Ele fazia um personagem, tanto faz, o Walter Silva não gosta quando eu digo o personagem, mas tanto faz, Walter, o personagem, a personagem, é só consultar os dicionários. De qualquer maneira, ele fazia um rei em torno do qual havia lá uma dúzia de vassalos, e esses vassalos diziam: sois rei, sois rei, sois rei. Era muito engraçado, né? Era uma sátira, né, da figura imperial, do mandatário, a figura imperial do comandante, do presidente, do dono do poder. E o coro dizia: sois rei, sois rei, sois rei. E é perfeitamente possível que se dê o tratamento em segunda pessoa do plural para uma divindade ou para alguém que se queira colocar em posição muito, muito elevada. Portanto, não há nenhum problema no caso das rezas, quando se diz Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas e por aí vai. É normalíssimo isso, não há nenhum problema. E há uma terceira colocação do Marco Antônio Bertalha, que daqui a pouco a gente vai comentar. É isso. Escreva para o programa Nossa Língua Portuguesa, Rádio Cultura AM, Caixa Postal 11.544, CEP 05090-010, São Paulo, capital. E antes de responder a terceira indagação do ouvinte Marco Antônio Bertalha, aqui de São Paulo, eu vou mostrar uma música para vocês e pedir que ouçam com atenção. A música se chama O Vira, do João Ricardo e da Luli, né? Apesar de estar escrito aqui sem acento, rigorosamente seria Luli, mas é João Ricardo e Luli. João Ricardo é um dos integrantes do conjunto Secos e Molhados. Eram 4, né? Ney Matogrosso, o vocal, João Ricardo, violões de 6 e de 12 cordas, harmônica de boca e vocal, o Gerson Conrad, violões também de 6 e 12 cordas e vocal, e o Marcelo Frias, bateria e percussão. O conjunto, infelizmente, acabou e o Ney Matogrosso foi para a carreira solo, fez e faz muito sucesso. Mas de qualquer maneira, este disco aqui que eles gravaram em 73, maio, junho de 73, este disco é bonito demais, muito bonito. Você vai ouvir então o Vira, e eu quero que você preste atenção nas concordâncias, especialmente num verbo que aparece no meio do texto, um verbo que aparece antes do sujeito. Note a concordância, depois a gente vai ver se é correta ou não. E as fadas, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou. Isto sim é que é um Vira, não um outro aí que anda tocando e fazendo sucesso medonho, né? Pois é, não preciso nem dizer nada. O Vira, aqui com Secos e Molhados, do João Ricardo e da Luli.
Você notou que no meio da letra há o verbo bailar colocado antes da expressão corujas e pirilampos. Bailam corujas e pirilampos. Por incrível que pareça, no Brasil hoje em dia já é digno de nota um caso de concordância desse tipo. Porque as pessoas perderam completamente o hábito de fazer concordância. Perderam, simplesmente perderam. O brasileiro não faz concordância de jeito nenhum. Não é mais só do caso em que o verbo vem antes, né, como este aqui. É já do verbo que vem depois. As pessoas erram e falam, teus cabelos é da hora. A música do pessoal aí, né, todo mundo sabe que música é, não preciso nem dizer, teus cabelos é da hora. Tudo bem, a música é satírica, a gente entende, ela está satirizando um tipo de linguagem que determinadas pessoas adotam e tal, mas essa linguagem é comum entre jovens de classe média, entre jovens que vão à escola, jovens alfabetizados, bem nutridos, jovens fortes, né, que têm todos os dentes, né, e que falam todo dia, no dia a dia, falam assim, né, os cabelos dela, né? Essa linguagem que não leva a nada, é uma linguagem horrorosa, uma linguagem realmente pífia, não é? Uma linguagem que absolutamente não leva a nada, a nada, a nada. E eu acho mais interessante que a língua seja tratada de uma forma um pouco mais nobre, como aconteceu aqui neste texto, que é muito simples, é uma brincadeira do João Ricardo e da Lully. De qualquer maneira, todos os S's aqui são ditos, bailam corujas e pirilampos, entre os sacis e as fadas e tal, nenhum erro de concordância, é isso mesmo, elas, as corujas, e eles, os pirilampos, bailam. Isso determina que o verbo fique no plural, independentemente da ordem. Bailam corujas e pirilampos bailam, é plural. Outro dia, na minha coluna, que escrevo semanalmente no jornal Diário do Grande ABC, aos domingos, né, eu tenho uma coluna chamada Ao Pé da Letra, coluna em que eu discuto problemas da língua. Eu coloquei lá, antes que chovam cartas, e um leitor me escreveu protestando, dizendo que eu havia errado a concordância, que eu havia escrito que chovam cartas, que deveria ser que chova cartas. Pois é, o hábito de usar o verbo no singular é tão forte que o leitor queria que eu me corrigisse. Eu fui obrigado, na coluna seguinte, a perder um espaçozinho ali para dizer, leitor querido, chovam cartas, o verbo chover aí é usado em sentido figurado, são as cartas que chovem, chover aí significando cair, chegar em abundância, né? E as cartas chovem, as cartas chegam antes que chovam cartas, e não antes que chova cartas, de jeito nenhum. E é isso mesmo, aqui então o pessoal dos secos e molhados, nota 10 aqui na concordância, bailam corujas e pirilampos, é isso. Bailam corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa, vira, 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 onde vira, 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 lobisomem, vira, vira, vira. E antes que chovam protestos do João, é isso. Participe do programa Nossa Língua Portuguesa. Envie sua dúvida, comentário ou sugestão sobre qualquer assunto ligado à nossa língua. Por carta, escreva para a Rádio Cultura AM, programa Nossa Língua Portuguesa. Caixa Postal 11.544. CEP 05090 010, São Paulo, capital. Por telefone, ligue 874-3081 de segunda a sexta, no horário comercial. E eu termino o programa voltando à carta do nosso ouvinte Marco Antônio Bertalha, aqui de São Paulo, que me pergunta o seguinte: se eu disser, tomei 2 goles, qual a pronúncia correta de goles, sabendo que, de goles ou de goles, sabendo que se o O for aberto, 2 goles de uma bebida, se o O for fechado, 2 goles no futebol, porque o plural de gol no futebol, o plural português de gol é goles,
ou gois. Duro é imaginar alguém dizendo que o time tal fez 2 goles ou 2 gois, né? Em Portugal não é gol, é golo. E aí a coisa fica mais fácil, 2 golos, né? No sul do Brasil também é golo, né? Eles falam um golo e o plural golos. Em Portugal eles falam também assim e falam também bola, 4 bolas a 0, em vez de 4 golos a 0, 4 bolas a 0, né? Realmente é preciso conhecer o contexto, Marco Antônio, para saber se são goles ou goles. O seu exemplo, particularmente, não é dos mais aplicáveis, porque nenhum brasileiro falaria 2 goles como plural de gol. Mas, rigorosamente falando, seria necessário conhecer o contexto para saber se a pessoa que escreveu isso quis dizer que tomou 2 goles de uma bebida qualquer, 2 goles de água, 2 goles de chope, né? Ou se tomou 2 goles no futebol, né? Um goleiro que levou 2 tentos, né? É isso então, é preciso conhecer o contexto, no caso, para saber se o timbre é aberto ou fechado. Agradeço a você, Marco Antônio, pela carta, disponha, escreva quando quiser e mande, por favor, eu quero saber de onde você tirou a história lá da esposa, estou curiosíssimo para saber. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a todos os ouvintes, a audiência, espero contar com vocês no próximo programa e deixo a todos, como sempre, um